E cavalheiros, madames e messieurs, irmãos e irmãs, vamos dar início então à nossa escola bíblica, já que estamos no horário. No entanto, hoje nós vamos falar de um tema um pouco sensível, um tema um pouquinho delicado, e justamente por isso eu vou precisar muito da ajuda dos irmãos, para o caso dos irmãos eventualmente terem alguma dúvida a respeito desse tema. Caso os irmãos tenham algum comentário a fazer, você pode e deve levantar a sua mão, a Elô vai até você, e aí você pode me interromper e falar, porque esse é um tema bastante difícil, bastante sensível, é um tema delicado que tange as nossas vidas, que tange a todos nós, mas é um tema que poucas pessoas têm domínio sobre ele, é um tema misterioso, é um tema desafiador, e justamente por isso nós precisamos de bastante atenção e precisamos de fato solucionar qualquer dúvida, qualquer sombra de dúvida que a gente tenha sobre esse tema, para que a gente consiga ter aí um relacionamento com Jesus, com Deus, de uma maneira muito mais profunda e muito mais clara, já que a pessoa de Deus traz consigo alguns mistérios que nós não temos condições humanas de explicar completamente, e é justamente por isso que nós vamos precisar, nessa aula e provavelmente na próxima, de muita sensibilidade do nosso coração, para que possamos entender, revisitar esse tema, solucionar algumas dúvidas eventualmente que nós tenhamos, né? Então é muito importante que você eventualmente participe, se assim de fato você tiver alguma dúvida, tiver algum comentário a fazer, fique extremamente à vontade para isso, tá bom? Eu quero te convidar, aliás, antes de te convidar você, eu quero só lembrar vocês que nós estamos seguindo a ordem das perguntas do Catecismo Maior de Westminster, bem como a Confissão de Fé. Não é um negócio ipsis literis, né, do que está dizendo ali, mas nós estamos seguindo os temas da escola bíblica, falando a respeito, ou tentando responder as perguntas do catecismo de um jeito um pouquinho diferente, mas não é como se a gente estivesse numa classe de profissão de fé, né? Mas revisitando esses temas, revisitando essas questões importantes da nossa vida, que são basilares, que são fundamentais para nós, justamente para dar uma solidificada aí nas nossas, como a gente tem pensado Deus, como a gente tem vivido a nossa vida, como a gente tem pensado a teologia, como a gente tem pensado a igreja e tudo que envolve a vida cristã, tá bom? Hoje nós vamos ver a pergunta de número 8, que é: se existe mais de um Deus? A pergunta é essa: existe mais de um Deus? Essa é a pergunta, por isso que nós vamos tratar de um tema bastante delicado, que é a Trindade, né? Por isso mesmo quero te convidar para abrir a sua Bíblia em um texto que demonstra um pouquinho sobre essa realidade que nós vivemos. E esse texto se encontra lá em Marcos, Evangelho segundo Marcos, lá no primeiro capítulo já, capítulo 1, você conhece o texto, tenho certeza, Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós leremos os 2 versículos apenas, que é o versículo de número 10 e o versículo de número 11, que se trata do batismo de Jesus, texto bastante conhecido de cada um de nós, na belíssima voz da coordenadora dos adolescentes de 2023. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é o meu Filho amado, em você me agrado. Perceba que esse é um texto bastante simples, né? Bastante singelo, mas que fala a respeito dessa realidade da Trindade. Mas nós vamos orar mais uma vez, antes de darmos início à nossa aula de hoje. Deus bondoso, nessa manhã nós vamos estudar um tema bastante sensível, um tema delicado, um tema que muito pouca gente se ousou tratar, ousou estudar com profundidade, porque é um tema difícil para nós. É um tema que tange a sua pessoa, é um tema misterioso para cada um de nós, é um tema que nós não podemos entender completamente, porque é algo relacionado tão somente à sua pessoa, à sua personalidade, a quem o Senhor é.
E justamente por isso, Deus, nós precisamos muito que o Senhor nos ajude. Nós precisamos que o Senhor derrame de graça sobre nós precisamos que o Senhor fale conosco, precisamos que o Senhor abra o nosso coração, Deus, para que possamos entender esse tema de maneira clara, mas também de maneira profunda. E de maneira, Deus, a cada vez mais nós amarmos e desejarmos ainda mais o Senhor. Nós entendermos o tamanho do Senhor, a profundidade de quem o Senhor é, para que isso também volte para nós em mais relacionamento com o Senhor, em mais compreensão de quem o Senhor é. Derrama de graça sobre nós, Deus, fala conosco, deixa o nosso coração bastante sensível para ouvir a sua voz hoje, e que se algo, Deus, tiver ainda dúvidas sobre isso no nosso coração, Deus, que o Senhor possa solucionar essas dúvidas, que a tua palavra, Deus, possa trazer luz ao nosso coração, possa nos ensinar, Deus, a respeito de quem o Senhor é, do tamanho do Senhor, da profundidade do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para falar desse tema, eu queria começar dizendo justamente o que eu falei antes e falei agora durante a minha oração. Muito pouca gente conseguiu tratar desse tema, conseguiu falar a respeito da Trindade em toda a história da teologia, de uma maneira clara, objetiva, e não vou nem dizer profunda, porque pouquíssimos chegaram, dá para até contar nos dedos aqueles que chegaram a alguma profundidade a respeito desse tema tão sensível e tão delicado. Algumas pessoas que ousaram mais chegar perto de tentar explicar mais ou menos como que a Trindade funciona, como que a triunidade de Deus funciona, quando tentaram se aprofundar, quando tentaram dar respostas mais complexas, falharam. Porque a verdade, irmãos, é que nós precisamos entender, compreender e aceitar, e talvez a parte do aceitar seja o mais difícil para nós, mas nós precisamos aceitar que nós jamais vamos encontrar no nosso mundo, na natureza, na filosofia, na arte, em qualquer área que nós possamos desenvolver de alguma forma, uma forma de entender claramente como a Trindade funciona, como a pessoa de Deus funciona. Nós podemos entender os atributos de Deus, nós podemos conhecer os atributos de Deus, até mesmo os incomunicáveis, né? A sua onipotência, onisciência e onipresença e outros. Nós até podemos compreender esses atributos e até podemos explicá-lo de alguma forma. Mas todas as vezes que nós chegamos na Trindade, nós encontramos muita dificuldade. Muita dificuldade. Talvez o teólogo que mais falou sobre a Trindade, que mais chegou perto de um esclarecimento a respeito da Trindade, foi Agostinho de Hipona. Viveu ali mais ou menos no quarto século, 300 e pouquinho depois de Cristo. Participou inclusive de alguns concílios da igreja, reuniões que definiram algumas coisas, algumas respostas para a igreja a respeito deste tema, inclusive, e outros mais, temas bastante ainda sensíveis e complicados, complexos dentro da teologia. Mas mesmo ele conseguiu ainda arranhar a superfície do que de fato a Trindade pode nos oferecer de profundidade a respeito de Deus. Esse, de fato, irmãos, é um tema muito sensível, muito complexo, porque nós, por mais que eu consiga aqui tentar te levar o mais longe possível, ainda assim eu não vou chegar nem perto, nem eu, nem ninguém conseguiu, quem dera se eu pudesse ir mais além, mas ninguém ainda conseguiu chegar a uma compreensão ou a uma solução para explicar a Trindade, e provavelmente nunca vamos conseguir, porque isso é algo que tange a pessoa de Deus. É algo que diz respeito exclusivamente à pessoa de Deus, à compreensão de como isso funciona. O que nós podemos fazer e nós precisamos fazer
é nos orientarmos à luz da palavra para que aquilo que é possível entender, e o que é possível entender? Aquilo que Deus revelou. O que Deus não revelou, nós não conseguimos entender. O que Deus revelou na sua palavra, nós temos então condições de entender, e é exatamente isso, ou somente isso, que nós precisamos para compreender Deus, à luz do que Ele deseja para as nossas vidas, e nós só precisamos disso também, porque é o máximo que nós vamos conseguir chegar de conhecer e compreender a pessoa de Deus em profundidade. Para isso, para falarmos um pouquinho desse tema, eu preciso que você volte comigo lá no passado, bem lá no comecinho de todas as coisas, antes inclusive da fundação do mundo, quando só existia o Senhor, e nós precisamos então voltar nesse tempo para poder compreender quando, essa é a primeira resposta, né, a primeira pergunta, quando nós podemos compreender que Deus se tornou triunitário. Quando essas três pessoas da Trindade se reúnem? E a resposta você já sabe, desde a eternidade. Quando começou, não é possível saber, né, porque a eternidade sempre existiu, não existe uma compreensão de como isso funciona, mas a eternidade sempre existiu, portanto Deus sempre existiu, e Deus sempre existiu de maneira triuna. O Espírito Santo de Deus e o Senhor Jesus, eles não são criações de Deus, eles não foram criados em algum momento, mas eles são eternamente Deus, assim como Deus Pai também o é. Compreendendo isso, agora nós precisamos então responder essa pergunta 8, ou pelo menos começar a responder a pergunta 8 do catecismo, que é: existe mais de um Deus? Ou só existe um Deus? E é claro que nós bem sabemos, você sabe, eu sei, que sim, a resposta é sim, só existe um Deus. Só existe um Deus. Isso é claro para cada um de nós aqui, eu acredito. No entanto, quando nós nos deparamos com isso, nós precisamos responder também, se só existe um Deus, então como esse Deus funciona, sendo que existe Deus Filho e Deus Espírito Santo? Como nós podemos entender isso? É possível compreender isso? O que é possível compreender de tudo isso? Até onde nós podemos chegar? Isso é o que nos concerne a lição dessa manhã. E aí eu preciso que você volte mais uma vez comigo, lá no Antigo Testamento, onde nós já temos alguns sinais a respeito do que Deus fala sobre isso, e você vai se lembrar que no livro de Gênesis, já no comecinho, principalmente no momento em que, nós temos dois momentos aqui na verdade, né? Mas principalmente no momento em que Deus está fazendo a construção do homem, quando Deus está criando o homem e a mulher, né? Ele vai dizer aquela famosa sentença, né? Façamos o homem segundo a nossa imagem e nossa semelhança. Veja que algumas tentativas de explicar esse texto vão tentar dizer como uma forma de literatura que nós chamamos de plural majestático, né? Já viu aquelas pessoas que elas estão falando em algum momento, e aí elas falam, olha, nós fazemos tal coisa, né? Isso é um plural majestático, como se tivessem mais pessoas passando por aquela mesma situação, né? Algumas pessoas tentam justificar esse texto nessa mesma linha, mas ali é evidentemente claro que, ainda que exista de fato um plural majestático, nós bem sabemos que aquilo que o Senhor faz, Ele faz em unidade. As três pessoas da Trindade trabalham juntas, cada uma na sua própria
Dentro da teologia, nós chamamos isso de economia. Então, cada uma na sua própria economia, cada uma na sua própria função. Ou seja, Deus Pai é criador, mas o Filho não é criador. O Espírito também não é criador. Mas o Filho é redentor, e o Pai não é redentor, nem o Espírito é redentor. E o Espírito é o Consolador, assim como o Filho não é o Consolador e nem o Pai é o Consolador. Cada um tem as suas funções específicas. Cada um tem a sua função bem determinada dentro da Trindade. Mais uma vez, dentro da teologia, nós chamamos isso de economia da Trindade. São as funções determinadas de cada uma das pessoas da Trindade. No entanto, ainda que cada pessoa da Trindade tenha as suas funções, elas são Deus. E se elas são Deus, elas trabalham em unidade. E você vai reparar no versículo 1 e 2 do livro de Gênesis, capítulo 1, que o texto vai nos dizer que, vou tentar aqui ver se eu consigo, tá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui tranquilo, um Deus, maravilha, né? Aqui suave. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e quem? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui já é um pouco mais complicado, né? Porque ainda que Deus tenha criado todas as coisas, o que é esse Espírito? O que é esse Espírito de Deus que aparece ali? É uma forma de falar de Deus? A gente sabe que não, né? O texto que nós lemos no início, que fala do batismo de Jesus, é o texto talvez mais claro, mais objetivo, onde a triunidade de Deus se demonstra de maneira assim perfeitamente clara para cada um de nós. O Deus Filho, em pé ali, provavelmente dentro do rio, ali, logo após o seu batismo, o Espírito Santo de Deus descendo, Jesus, o Espírito de Deus descendo como pomba sobre o seu ombro. E aí você pode se perguntar, né, por que o Espírito de Deus desce como uma pomba? A resposta é bem clara. O Espírito de Deus é um Espírito, logo ele não pode ser visto. Então, para que ele seja manifesto, ele precisa estar em uma forma corpórea. Senão é Espírito. Aliás, Deus também é Espírito. Então, Deus não tem um corpo, você não consegue ver Deus, no sentido literal, né? Você não consegue ver um Espírito. Apesar de que Deus é todo poderoso, então ele faria alguma forma de a gente ver, né, se fosse o caso. Mas, ainda assim, espíritos não podem ser vistos. E aí é preciso que haja uma forma de manifestação física para que os seres humanos consigam compreender, consigam ver. No caso aqui de Deus, nós vamos reparar que Deus não aparece em uma forma física, mas ele aparece como uma voz. Os céus se abriram e do céu saiu uma alta voz, como de trombeta, né? Às vezes fala isso, às vezes como de som de muitas águas, né? De muitos trovões. E aí essa voz dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou alegria, ou em quem eu me comprazo. Então veja que essa é a forma, a aparência da Trindade mais clara de todas, mais objetiva de todas. Só que ainda que ela seja clara e objetiva, nós não conseguimos ter uma compreensão total de como que funciona isso tudo. A gente consegue chegar até aqui. Até aqui qualquer pessoa consegue chegar, até aqui é muito claro para nós, até aqui fica tudo muito fácil. Ainda que pareça um pouco às vezes meio confuso, mas até aqui é fácil. O problema, irmãos, é que nós tentamos desesperadamente dar respostas para coisas que Deus não deu resposta. Para coisas que Deus não deu resposta, né? Como que 3 pessoas podem compartilhar de uma mesma essência, podem ser a mesma coisa? A verdade é que nós jamais, eu acredito pelo menos, jamais iremos conseguir compreender este aspecto em específico e exclusivo da pessoa de Deus. A menos
que nós também nos tornássemos ou vivenciássemos exatamente essa parte da personalidade de Deus. Se não, irmãos, nós nunca vamos conseguir compreender, saber as minúcias, a profundidade de como funciona isso. E aqui eu estou, logicamente, chovendo no molhado, porque a bem da verdade, irmãos, é que se nós formos um pouquinho além disso, você vai perceber que as coisas começam a ficar um pouquinho mais confusas e as respostas começam a aparecer um pouco mais distantes de nós. Mas eu gostaria de convidar você para que nós pudéssemos tentar olhar um pouquinho para como essa teologia ela se construiu ao longo da história, como é que ela foi construída ao longo da história, e aí nós temos um pouquinho mais de compreensão de como que ela funciona e de como que ela funciona para nós. Qual é o objetivo de nós trazermos, de nós pensarmos, dos teólogos pensarem a respeito disso durante toda a história da teologia? Porque a verdade, irmãos, se não fosse importante nós entendermos isso, nós compreendermos isso de maneira muito clara, então nós nem precisaríamos pensar sobre isso, nem precisaria estar na palavra alguma coisa relacionada à Trindade, sendo que nós não precisarmos. Se está ali, é porque nós precisamos conversar sobre isso. Se está na palavra, é porque nós precisamos compreender isso. Se está na palavra, é porque nós precisamos vivenciar isso. Nós precisamos nos relacionar com isso, precisamos dar resposta para isso, para que assim o nosso relacionamento com Deus seja cada vez mais aprofundado. Então vamos voltar lá no Antigo Testamento, e aí você vai lembrar que o povo de Israel é um povo monoteísta, assim como nós também somos. A diferença é que nós compreendemos Deus de maneira triuna, mas ainda assim apenas um Deus, né? Agora, o povo do Antigo Testamento compreendia que havia apenas um Deus e que esse Deus não tinha as suas três pessoas, até porque até então, do conhecimento que eles tinham, ou seja, da revelação que eles tinham na mão até aquele momento, ainda não dava para fazer essa teologia de maneira completa. Ainda não era possível fechar todas as lacunas dessa parte da pessoa de Deus. E é justamente por isso que eles entendiam e compreendiam e compreendem até hoje que só existe um Deus e que essa questão de triunidade é algo que fere o monoteísmo deles, fere a pessoa de Deus, porque nós estamos dizendo, na verdade, que existem três deuses. Mas é claro que não existem três deuses, existe apenas um Deus, que subexiste em três pessoas. Esse é o conceito de trindade, apenas um Deus que subexiste em três pessoas. Mas ainda assim é um Deus apenas. O Deus Pai é um, o Deus Filho é um e Deus Espírito Santo é um. Não são três. Não é um menor do que o outro, não é um maior do que o outro, não é um mais especial do que o outro, não é um diferente do outro. Os três são apenas um. A única coisa que difere, ou melhor, as únicas coisas que diferem são duas: é o nome pelos quais eles são chamados e as suas funções, que é aquela parte da economia. Cada pessoa tem a sua particularidade no sentido de operação daquilo que é a sua obra, daquilo que é a sua feitura, daquilo que eles fazem, daquilo que eles operam nas nossas vidas, na história do mundo, na história da igreja e por aí vai. No entanto, ainda assim é um Deus. Então, o povo do Antigo Testamento acreditava em apenas Deus Pai, Deus Criador, um Deus. Até porque eles ainda não tinham a completude da revelação da palavra de Deus que nós temos hoje até o livro de Apocalipse. E mesmo depois que houve os concílios, que houve o fechamento do cânone sagrado, ainda assim eles continuaram compreendendo que existe só o Deus Pai Criador, mas não existe o Filho Redentor e nem o Espírito Consolador. Isso para os judeus, para o povo do Antigo Testamento e os judeus de hoje, é uma heresia,
porque eles entendem que existe apenas o Deus Criador. Eles não aceitam o Novo Testamento como palavra de Deus. Eles ainda esperam a vinda do Messias. Né? E o Messias, para os judeus, não era Deus, mas era um profeta, era alguém enviado da parte de Deus. Talvez mais do que um profeta, na verdade. Mas, ainda assim, não o próprio Deus, vindo se fazer em carne, estar conosco, se fazendo filho do homem. Para eles isso é incompreensível, a menos que Deus o revele para eles. Né? Para eles isso é heresia, a menos que Deus revele o contrário. Eles ainda estão presos no Antigo Testamento. No entanto, irmãos, nós precisamos compreender também que a nossa teologia, ela não é a única teologia, ela não é a única forma de compreender esse ato triunitário. Existem outras teologias, é lógico que não existem outros deuses, né? Mas existem outras teologias, outras religiões, que têm conceitos, de certa forma, semelhantes a respeito disso daí. Tá? Normalmente, essas teologias, ou essas religiões, são religiões mais espiritualistas. Espiritualistas. Como assim espiritualistas? São aquelas religiões, por exemplo, que dizem que vai chegar um momento que a nossa consciência ou a nossa alma, elas vão se juntar ao poder do universo. Sabe uns negócios assim meio nova era, uns negócios meio assim? Um negócio meio filosófico, assim, meio profundo, assim, umas coisas assim, né? Essas religiões, elas tentam de alguma forma, porque a Trindade ela está em todas as coisas, a gente já vai ver isso, mas elas tentam de alguma forma dar respostas para o conceito espiritual do ser humano. O ser humano é um ser espiritual. É impossível que a gente viva uma vida apenas física. Hoje, inclusive, os psicólogos, psicoterapeutas, médicos, cientistas em geral, principalmente que estudam a mente humana, já sabem que é impossível que o ser humano tenha uma completude de vida, tenha uma vida realmente feliz, vamos dizer assim, né? Uma vida plena, sem a parte espiritual, religiosa. É preciso desenvolver isso também como uma área do ser humano. Não estou falando de gente crente, estou falando de gente ateia mesmo, gente que não acredita em Deus, mas que acredita numa espiritualidade do ser humano, como uma forma de completar a nossa vida aqui nessa terra, aqui nesse mundo. Então, irmãos, as outras religiões, elas também tentam responder para onde vai a alma humana, quantas partes o ser humano é feito. Nós somos corpo e alma, como a nossa teologia nos ensina, ou nós somos corpo, alma e espírito, ou nós somos corpo, mente, alma e espírito, enfim, ou nós somos só corpo, ou é corpo e espírito e não existe alma. Né? As pessoas tentam responder isso, e para responder isso elas tentam criar religiões, teologias, filosofias, ideologias e várias outras coisas, para tentar dar significado, para tentar dar resposta à profundidade do que Deus fez na criação do homem, na criação na minha criação e na sua. A verdade, irmãos, é que Deus é profundo demais, e Ele nos fez com um certo grau, né, de profundidade também, porque afinal de contas Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele é triuno, nós também temos em nós questões semelhantes a isso. Nós também temos corpo e alma, não é? Nós também temos corpo e pensamento, a ação, né, do nosso corpo e também o nosso pensamento, a nossa mente. Isso também existe, ainda que não seja tão profundo quanto a triunidade. Isso também é colocado em nós para que nós possamos responder, ou melhor, nos corresponder e nos relacionarmos com Deus também, para que esse aspecto da pessoa de Deus não seja tão distante assim de nós. Porque ainda que eu não consiga compreender e não consiga responder todos os aspectos disso, né, da triunidade de Deus, ainda assim eu consigo sentir que isso é verdadeiro.
eu consigo perceber na minha alma, que tem os sinais da criação de Deus, né, a assinatura de Deus, que isso é verdadeiro, a partir do momento que eu me relaciono com Ele. Né? Então essas coisas podem ser, essa parte da pessoa de Deus pode ser sentida, ainda que nós não conseguimos compreender completamente. Então, irmãos, vocês vão encontrar várias religiões que tentam dar respostas para essas questões profundas do ser humano e da pessoa de Deus. Vocês vão encontrar religiões que são, às vezes, monoteístas, são politeístas ou espiritualistas, que tentam dar respostas para isso. Para onde a alma do ser humano vai, para onde a gente vai depois que morre. Algumas pessoas vão dizer que nós nos juntamos ao universo, a nossa consciência vai para uma consciência coletiva, onde todos são apenas um. Enfim, você vai ter aí diversas explicações disso. Algumas religiões politeístas vão tentar explicar também que todos os deuses que eles têm fazem parte de uma mesma essência do cosmos, do universo, sei lá, do princípio criador de todas as coisas. Isso sempre vai estar atrelado à forma como nós vivemos. Sempre vai estar atrelado à forma como nós vivemos. Por outro lado, se isso vai estar atrelado a todas as formas que nós vivemos, nós podemos compreender que Deus é um Deus muito sábio. Deus é um Deus extremamente inteligente, intelectual. E ao mesmo tempo que Deus nos ensina que Ele é triuno, Ele também colocou essa triunidade em vários campos ou em várias áreas da nossa vida. Em várias áreas da nossa vida nós podemos compreender isso. Se não, vejamos. Se você reparar, você começar a pensar, e talvez você tenha até mais ideias do que eu tive, né? Mas se você reparar, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tranquilo. Nós também temos várias outras coisas que são triunas, não no sentido de Deus, né, na mesma, fazem uma pessoa, ou melhor, um Deus com três pessoas, né, que subsiste em três pessoas, mas nós temos várias partes da nossa vida e da natureza, que se resumem também em três partes. Se você olhar para a matemática, existem vários conceitos da matemática que são relacionados com o número 3. Se você olhar para a natureza, você vai reparar que a natureza também é dividida em geral, né, em linhas gerais, em três partes também. Se você reparar, nós também, como seres humanos, somos divididos em três partes: corpo, alma e a nossa mente. Mente, é o nosso pensamento. Tudo bem que faz, de certa forma, o pensamento, né, a mente faz parte do corpo humano, né, é uma manifestação, ainda é manifestação física, de certa forma, né, dos componentes químicos do nosso cérebro, da eletricidade que passa nas células e coisa e tal, mas ainda assim, nós dividimos o nosso corpo nessas três partes: corpo, mente e alma. E vários outros aspectos da nossa doutrina, vários outros aspectos da natureza são divididos em três partes. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Porque isso é um reflexo daquela resposta das aulas anteriores, né? Que nós falamos que Deus, Ele apresenta uma parte dele mesmo na própria criação. Não só na criação que Ele mesmo fez, ou seja, na natureza, mas também na música, nas artes em geral, no ser humano, nos animais, na forma como nós criamos as coisas, no nosso trabalho. Em várias partes da nossa vida nós vamos poder compreender e encontrar aspectos da triunidade de Deus. Porque se Deus é assim, Ele colocou isso também na natureza.
Isso é realmente muito fantástico, isso é realmente muito interessante. Então, um desafio para você, quando você finalizar essa aula, quando nós sairmos daqui, é você tentar encontrar esses 3 aspectos das coisas na vida. Comece a perceber como as coisas são divididas em três também, ao longo da natureza, das artes, do conhecimento, nas formas como nós fazemos as coisas, até a nossa pregação é em 3 pontos, né? Nem sempre, né? Mas no geral, é lógico que isso não é um negócio da triunidade, né? Isso é uma questão pedagógica, mas até mesmo na pedagogia, que é uma ciência, né? Uma tentativa científica de entender como que o ser humano aprende, principalmente as crianças, né? Pedagogia, como que as crianças aprendem, nós vamos entender que uma das melhores formas de fazer essa didática, esse aprendizado, é justamente dividir as coisas em 3 partes. Olha que maravilha, ou pelo menos tentar fazer isso, né? E nós conseguimos, geralmente nós conseguimos fazer isso. A palavra de Deus, ela é muitas vezes, não à toa, né, que nós temos esse modo de pregar em 3 partes, em 3 lições, né? Muitas vezes você vai encontrar situações que nos remetem à palavra em 3 lições. Em 3 lições, até pode se encontrar mais, às vezes até menos. Mas no geral você sempre vai achar a palavra de Deus dividida em 3 partes. É lógico que eu não vou entrar aqui, porque daí a gente vai entrar em hermenêutica, em exegese, daí é um negócio mais complexo, não tange a aula de hoje, mas você precisa entender que o ser humano colocou esse aspecto dele na natureza, nas artes, em todas as áreas da nossa vida. Então comece a perceber isso, comece a olhar para a vida e tentar encontrar essa triunidade de Deus também na natureza, né? Comece a pensar sobre isso, comece a olhar para a natureza, tentando também, para a natureza não, né? Mas para todas as áreas da vida, e comece a tentar encontrar esses aspectos de Deus lá, essa parte da revelação, uma parte da pessoa de Deus lá, a assinatura de Deus naquilo que Ele faz. Comece a tentar encontrar essas coisas, você vai começar a perceber que o seu relacionamento com Deus também começa a se aprofundar cada vez mais, porque você vai encontrando Deus em cada momento da vida, em cada área da sua vida você consegue encontrar um pedacinho da assinatura de Deus. Isso é realmente, irmãos, fascinante, fascinante mesmo. Agora, alguma pergunta até aqui? Comentários ou algo do gênero? Elô? Se não? Não. Então, continuamos. A segunda parte dessa aula, eu queria trazer um pouquinho de relacionamento com Deus, de teologia, para que nós possamos entender algumas coisas de como nós estamos vivendo até hoje. Porque, veja, irmãos, se Deus é triuno, nós estamos nos relacionando com Ele. E existe uma grande, mas assim, gigantesca, eu poderia até dizer monstruosa, problemática em como as pessoas se relacionam com Deus. E isso tem a ver com a forma como nós compreendemos a Trindade, ou seja, como nós compreendemos a pessoa de Deus. Deixa eu dar um exemplo para você bem prático, tá? Algum tempo atrás, já alguns anos atrás, eu testemunhei uma conversa de uma moça recém-saída da adolescência, e ela estava conversando com uma nova convertida, uma pessoa que tinha acabado de se converter, assim, bem pouquinho tempo, e ela ainda estava naquela sede de descobrir tudo a respeito de Deus, né? A gente chama de primeiro amor, né? Aquela pessoa que está sedenta por Deus, né? Pelo conhecimento de Deus, por se relacionar com Deus. Na verdade, nós deveríamos ser assim o tempo todo, mas às vezes a gente se esquece e se perde um pouco nisso aí. Mas essa menina estava assim profundamente interessada em saber coisas que talvez para a sabedoria humana ela poderia, né, a menina que estava discipulando, ela poderia ter falado, olha, vamos deixar isso aqui um pouquinho para mais tarde, né, vamos tentar nos concentrar naquilo que é um pouco mais básico e tal, pelo menos é o que eu teria feito. Mas a menina perguntou a respeito da Trindade, ela pediu, me explica esse negócio de Trindade, que eu não entendo. E a menina tentou explicar. Irmãos, eu quase tive um infarto, sem brincadeira, eu quase tive um infarto.
A menina explicou para ela que existem de fato 3 pessoas, assim, no início estava até a explicação estava razoável, mas depois ela se perdeu completamente, porque aí ela começou a dividir as pessoas da Trindade, ao mesmo que, olha, não, só existe um Deus, mas ele subsiste em 3 pessoas, é 3 pessoas, não é 3 pessoas, subsiste em 3 pessoas, mas não é 3 pessoas, é uma só. Essa é a parte confusa da coisa, né? Agora, ela foi tentando explicar, ela falou, não, Deus ele é maior, daí o Filho é menor e o Espírito é a menor parte. Então, ela deu proporções ainda para a Trindade, né? Já acabou com a proporção. Aí ela foi mais longe ainda, como não estava ruim, ela quis piorar um pouquinho mais, né? Ela falou, agora, por exemplo, a gente só se relaciona com o Espírito Santo. Eu falei, meu Jesus, Cristo Redentor, né? Nós agora só nos relacionamos com o Espírito. De onde que ela tirou isso? Da onde que estava essa explicação que ela deu para a menina? Porque isso aí veio de algum lugar. Aí, nós podemos compreender muito facilmente. Na cabeça da menina, ela mesma não estudou, ela mesma ainda não tinha compreendido a Trindade, ela não tinha entendido ainda a teologia, tinha pouco conhecimento da palavra, né? O conhecimento com a palavra é pouca intimidade com a palavra, e aí o que ela entendeu? Na cabeça dela, ela entendeu que agora, como lá no Novo Testamento, em Atos, o Espírito Santo desceu, então nós estamos nos relacionando, obviamente, com o Espírito Santo. Deus, Deus Pai e Deus Filho, eles foram tirar umas férias ali e depois voltam, né? Depois eles aparecem, mas foram tirar umas férias, agora quem está comandando a parada é o Espírito. Não tem lógica o argumento dela? Tem. Se você pensar pelo lado lógico, né, o lado humano, tem toda a lógica. Ela não tirou isso do além, né, não brotou isso da cabeça dela, ela tirou de algum lugar. Mal compreendido. Mas ainda assim ela tirou da palavra. Esse, irmãos, é só um exemplo de como nós mesmos, às vezes sem querer, podemos ter dúvidas e dificuldades de compreender a Trindade, de compreender Deus. E essa dificuldade, ela se reflete na forma como nós nos relacionamos com Deus. Você já viu pessoas, por exemplo, nas nossas orações, né, volta e meia, nós falamos isso, olha, Deus, a gente precisa que o Senhor faça isso, Senhor Jesus, nós clamamos por tal coisa, né? Tudo isso tem a ver com a forma como nós compreendemos, até mesmo a nossa oração, ou como nós fazemos as nossas orações, tem a ver como nós compreendemos a Trindade. Para quem nós devemos pedir as coisas? Como nós devemos pedir as coisas? Como nós devemos nos relacionar com Deus triuno? Quando eu oro, eu falo com Jesus, eu falo com Deus Pai, eu falo com o Espírito Santo? Eu falo só com um, eu falo com todos? Como é que funciona? Isso reflete, irmãos, toda a nossa vida com Deus. Quem que está agora comandando o esquema todo aqui? Realmente é o Espírito Santo de Deus? Que está comandando aqui? Deus Pai perdeu a autoridade, ele só criou e depois foi tirar umas férias, daí depois de um tempo ele mandou Jesus, lá, Jesus, o negócio está meio bagunçado lá, vai lá, resolve a parada lá. Aí Jesus também foi tirar férias, ó, Espírito, agora é contigo, resolve a parada aí. Será que é assim que funciona? Será que Jesus, ele, por ter se tornado um ser humano, ele deixou de ser Deus? Depois daí que ele foi ressurreto, ele voltou a ser Deus? Tudo isso, irmãos, reflete na nossa teologia. Todas essas perguntas complexas refletem como nós vivemos a nossa teologia, como nós compreendemos quem é Deus. E tudo isso vai se refletir como nós entendemos a salvação. Se nós desassociarmos qualquer parte da Trindade, se qualquer parte dessa daí se perder, nós estamos infligindo a salvação de morte. Nós estamos acabando com a doutrina da salvação. Nós estamos completamente obliterando o ministério de Jesus.
nós estamos impedindo pessoas de se achegarem de maneira clara a Jesus, de entenderem completamente e poderem vivenciar o processo de salvação. Veja como tudo isso é muito sério. Muito sério. Alguns crentes hoje em dia, inclusive, negam a própria autoridade de Deus como Criador. Entendem que não foi Deus quem criou as coisas. Ele só deu um start, assim, ele só estalou o dedo lá, as coisas começaram, mas o resto daí não é com ele mais. Veja como isso é sério. Irmãos nossos na fé, eu tenho sérias dúvidas se realmente é na fé, mas irmãos nossos, até que se prove o contrário, dizendo que o livro da criação, o livro que reflete, né, que nos leva ao processo criacional de Deus, ele só começa depois que a criação acaba, depois de Noé. Ou seja, até Noé é só mito, é só lenda. Só que aquilo que eu sempre falo isso, né, para os irmãos, se Gênesis, que demonstra a queda do homem, é um problema, então a gente não precisa de Jesus. Eu não preciso de salvação se não existe pecado. Se eu nego o livro de Gênesis, o comecinho dele, onde está demonstrado a queda do homem, eu estou negando que eu preciso de Jesus. Veja como isso é sério. Se eu não preciso de Jesus, eu não preciso de Deus. Se eu não preciso de Deus, eu não preciso do Espírito, eu não preciso da igreja, eu não preciso de mais nada. Veja como isso é sério. E tudo isso reflete como nós enxergamos Deus. Como nós percebemos quem é Deus, com quem nós estamos nos relacionando. Quanto mais profundo for o Senhor, ou os aspectos de Deus, melhor é para a nossa compreensão dele. Agora, quando um desses argumentos, quando uma das pessoas da Trindade falha, quando qualquer partezinha da nossa compreensão falha, ou se não falha, mas foge da palavra, daquilo que ela diz a respeito de Deus, então, irmãos, nós estamos afligindo a própria salvação, a própria necessidade, a própria existência de Deus está sendo questionada, quando qualquer parte dessa é mal compreendida por nós. E isso é muito sério, porque muitos cristãos, para dizer assim, muito mais da metade dos cristãos não consegue compreender a Trindade, o básico da Trindade. Não consegue nem responder a essa pergunta tão simples, no sentido de como explica o conceito de Trindade. A pessoa já se embanana toda. E é por isso, irmãos, que nós precisamos o tempo todo trazer isso à nossa memória, relembrar isso de vez em quando, para que a gente possa recompreender, né, ou melhor, perceber se a gente não cometeu algum erro de interpretação no meio do caminho, se a gente não passou a acreditar em alguma coisa um pouco distorcida, porque o que mais existem são distorções disso daqui, principalmente nos nossos irmãos mais carismáticos, né, que nós chamamos de pentecostais, que acreditam, por exemplo, que hoje nós estamos de fato sobre o domínio do Espírito Santo de Deus. A teologia pentecostal, nem todos os pentecostais creem nisso, mas a teologia carismática, ela determina exatamente isso, que nós estamos, vamos dizer assim, na era do Espírito, assim como nós tivemos a era de Jesus e como nós tivemos a era do Deus Pai no Antigo Testamento. Mas isso não se sustenta na teologia, isso não é verdadeiro. O que muda, como eu falei, é a ação deles. A ação deles precisou acontecer na história, a ação do Espírito Santo está acontecendo nesse momento, né, várias ações dele, do consolo, do conforto, dos dons, do cuidado com a igreja, do convencimento do pecado, da justiça e do juízo, são atributos da pessoa do Espírito, mas isso não significa que ele está no controle. O controle de todas as coisas permanece na mão de Deus. O que muda é a forma de cada pessoa da Trindade agir. E nós precisamos compreender isso. Eu sei que é difícil, eu sei que é um tema filosófico, é um negócio mais profundo, não é aquele negócio super prático que a gente está acostumado, né? Super fácil, mas a gente precisa lembrar disso de vez em quando.
precisamos rever os nossos conhecimentos sobre isso, para que a gente não se encontre de vez em quando numa confusão de interpretação. Então é preciso que a gente lembre do conceito. Existe apenas um Deus, que subexiste em 3 pessoas. E nós não podemos jamais compreender como que essa subexistência funciona. Nós nem precisamos, na verdade, compreender isso. Isso é uma questão de Deus. Mas o que nós precisamos entender é como nos relacionar com Deus à luz disso. Quando eu devo falar com Deus, Pai, Criador? Quando eu devo falar com Jesus? Por que as nossas orações terminam em nome de Jesus? Por que eu não termino só com amém? Porque a própria palavra diz que o Senhor Jesus é nosso intercessor. É o nosso intermediador, é aquele que intervém entre Deus e nós. É o nosso advogado, né? A própria palavra vai trazer esse conceito, né? Então nós oramos em nome de Jesus para que Ele, como nosso Salvador, como nosso Redentor, como nosso intercessor, leve as coisas para Deus. É por intermédio dele que nós podemos nos achegar a Deus. Agora veja só, eu falei agora que Jesus é o nosso mas não é o Espírito? Você vê como eu acabei de enganar você? Você vê como é falha a nossa compreensão? É o Espírito Santo de Deus que é o intercessor. O Cristo Jesus é o interlocutor. Ele fez o seu papel, esse papel de Jesus já está cumprido, ele nos garantiu o acesso. Agora, quem leva as nossas orações, quem é o nosso intercessor, é o Espírito. Você vê como é frágil a nossa interpretação? Você vê como o nosso conceito às vezes pode ser assim distorcido? Como a gente pode se perder rapidinho? Porque a gente não fala sobre isso. A gente não pensa sobre isso. A gente não vive um cristianismo filosófico, de pensar o cristianismo. A gente vive um cristianismo apenas de prática. E de prática bem simples, inclusive. Mas nós esquecemos de pensar e de lembrar que nosso Deus é profundo. E nós também precisamos nos aprofundar em Deus. E aprofundar em Deus não é apenas conhecimento prático, teórico. É de fato esse relacionamento que eu falei no começo, lá na mensagem, né, da devocional. É nos relacionarmos com Ele a partir do momento que, ou melhor, de uma forma que a compreensão dEle faça parte da nossa vida. Faça parte da nossa vida. Que não é conhecimento que nós temos, mas é prática de vida, é ação, é aquilo que a gente vive, é experiência. Nós não estamos falando de conhecimento teórico, guardado na memória, nós estamos falando daquilo que a gente vive todo dia, da nossa experiência. Então, nós precisamos compreender isso de maneira clara, de maneira objetiva e de maneira profunda, para que nós não sejamos enganados jamais, para que a gente não caia nos equívocos da fé, nos equívocos da interpretação da palavra. Nós precisamos compreender isso, tanto aqui quanto no nosso próprio coração. Que daí, coração entenda a alma, né? Nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos pensar sobre isso. Precisamos falar sobre isso. Hoje foi uma aula mais introdutória, um pouquinho mais teórica. Na próxima aula, que nós vamos ver a pergunta de número 9, nós vamos dar um pouco mais de respostas, um pouco mais claras daí, a respeito de como nós nos relacionamos com Deus, quando que eu devo pedir para Jesus, quando que eu falo com o Espírito diretamente, se eu falo com o Espírito diretamente, como que funciona esse processo de interlocução da salvação, quem opera o que em cada coisa. A gente vai ver um pouquinho isso nas próximas aulas, tá? Hoje eu quis dar um aspecto um pouco mais introdutório, um pouquinho mais filosófico, para que te despertasse um pouquinho a pensar sobre isso, né? A refletir um pouco mais sobre essa questão tão importante para nós, que é compreender quem é Deus.
compreender com quem nós estamos nos relacionando e como nós devemos responder à pessoa de Deus, ao nosso relacionamento com Deus. Eu sei que hoje é um pouco mais filosófico, não é algo que a gente está tão acostumado, né? Mas também é importante quando nós pensamos a respeito de Deus, quando nós aprofundamos o nosso conhecimento de Deus, até mesmo nos seus mistérios, naquilo que nós não conseguimos compreender completamente. Amém? Perguntas, comentários, dúvidas? Acho que não. Algum comentário no YouTube lá? Não sei se alguém consegue ver. Não. Diga. Não entendi, desculpa. Porque... Quando o senhor quase teve um infarto, o que o senhor fez? No dia, essa moça, a moça nova convertida, né? Depois ela acabou se tornando uma amiga minha, mas ali eu tive que intervir, né? Eu precisei intervir, falei, não é isso aí não. Aí eu tive que sentar com as duas, eu tive que discipular as duas, né? Porque a menina não tinha entendido nada. Eu acho que ela não compreendeu muito bem, inclusive, né? Mas a outra menina, que era recém-convertida, entendeu um pouco melhor. Mas é porque essa moça, era tinha acabado de sair da adolescência, ela, durante o domingo, por exemplo, né, e o sábado, ela ia na igreja presbiteriana, então ela ouvia algumas coisas, mas ela não era uma assídua frequentadora, né, da escola bíblica e tudo mais. Só que ao longo da semana, ela ia em igrejas mais de doutrina reformada, de doutrina pentecostal, né, carismática. Então ela compreendia muito mais a doutrina carismática do que a doutrina reformada. Então ela foi explicar à luz do que ela compreendia, só que ela não compreendia nenhuma das duas, na verdade, né? Ela só tentou ali dar uma explicação para a pergunta da menina, que era amiga dela, e no fim das contas acabou só falando um monte de bobagem, né? Um monte de erro. Mas não é culpa dela, né? Entre aspas, né? Porque a culpa é dela não ter estudado, de não ir atrás, né? Mas também é culpa dos discipuladores dela e das pessoas, né? Dos professores dela. Eu nunca fui, então não me ausento da responsabilidade, mas as pessoas realmente têm dúvidas quanto a isso. E por não tirarem as dúvidas, né, acabam trazendo aí respostas, uma tentativa de responder isso de maneira muito simples, de explicar isso muito simples, de maneira muito simples, e aí acaba trazendo conceitos que acabam se discrepando do que a palavra realmente ensina, né? Então foi isso que eu tive. Eu tive quase um infarto ali, mas depois tive que ensinar as duas ali a respeito disso. E é a nossa função, né? Ao ouvirmos algo que está errado, é tentar trazer luz àquilo que está fora do contexto, né? Se as pessoas vão aceitar ou não, daí já é outra questão, né? Mas aí também é problema do espírito de convencer, né? Quem convence da palavra é o espírito, né? Não somos nós. A nossa função é ensinar. Se a pessoa daí vai compreender, depende também um pouco do espírito. É isso? Mas é difícil, né? Difícil. O cristianismo, irmãos, ele está cheio de falhas de interpretação, né? Ou de conveniências. Às vezes não é nenhuma falha de interpretação, mas é de conveniência. Ou é mais fácil, ou é uma conveniência para que a gente possa pecar, né? Principalmente hoje, que nós temos aí doutrinas que falam que o pecado não é bem pecado, que certas coisas que a gente considerava pecado já não são mais pecados, outras pessoas dizendo que a gente tem que atualizar a palavra, que ela está desatualizada. Então nós temos várias incompreensões da palavra para que ela se torne mais palatável, né, mais simples, e se torne mais fácil de vivenciar aquilo que eu quero, ao invés de vivenciar aquilo que Deus quer. Aprender aquilo que eu quero, para viver aquilo que eu quero, ao invés de aprender aquilo que Deus quer, e aquilo que Deus ensina para viver aquilo que Deus quer, e aquilo que Deus ensina. É triste, eu confesso que é triste. Eu vou abrir aqui para os irmãos, eu confesso assim que o fato de poucas pessoas participarem da escola bíblica, de pouco interesse pelo aprendizado mais profundo da palavra, é algo que me entristece muito, assim, sabe? Me entristece bastante. Porque
o fato de nós não querermos aprender da palavra ou termos um aprendizado muito superficial da palavra, isso mostra como é que está o nosso relacionamento com Deus. Então, se o meu relacionamento com a palavra é um relacionamento superficial, você pode ter certeza que o relacionamento com Deus, se ele existe, ele também é superficial. Né? As duas coisas estão conjuntas. Quanto mais relacionamento com Deus, mais relacionamento com a palavra. Quanto mais relacionamento com a palavra, mais relacionamento com Deus. Se as coisas estão andando meia boca, é porque as duas coisas estão meio pelo caminho, né? Não quer dizer que a pessoa não é salva, nem nada disso, mas que ela está perdendo assim muito, mas muito mesmo. E nós precisamos aprender mais da palavra. O fato de nós, até como pastores, recebermos poucas dúvidas dos irmãos, poucas perguntas mais profundas, isso também me deixa meio assim, poxa, ninguém está pensando, as pessoas não leem a palavra, será que todo mundo compreende assim 100% da palavra, né, para não ter nenhuma dúvida, não estarmos pensando isso juntos, né? Então são coisas que me deixam assim um pouco preocupado daquilo que nós realmente amamos, né? Se nós realmente amamos a palavra, amamos o Senhor, se nós desejamos nos relacionar com Deus, né, de maneira profunda. Um desabafo. Preciso. Vamos orar? Heloísa, você está com o microfone ainda? Oi? Pera, aí, a gente estava pondo a pilha. Só um pouquinho, pastor. Pastor, bom dia. Diga. Pastor, não sei se seria exatamente uma pergunta, mas um comentário. Vejo assim que a questão da Trindade, às vezes, é bem complicado, até para a pessoa com bastante tempo na igreja, de compreender profundamente, né? Porque muitas vezes eu acho que nós compreendemos de forma meio superficial o que significa, porque realmente não é muito fácil de entender, né? Eu estava comentando aqui, né? Eu tenho mais de 30 anos de igreja, mas não de uma igreja só, então isso acaba, muitas vezes, a gente tendo outros ensinamentos e a gente fazendo um apanhado de tudo e acaba ficando em dúvida, né? O que está certo, o que está errado, qual que é a explicação mais cabível, né? E quando se trata de Trindade, é um assunto muito profundo, porque não é muito fácil de entender que 3 pessoas agem em uma só, né? Eu creio assim, né? Mas não é uma coisa muito fácil. Muitas vezes a gente tem que apenas crer, né? E procurar talvez menos resposta, talvez seria menos complicado isso, mas o ideal é entender o máximo possível da palavra, né? Buscar conhecimento profundo, né? E quando fala, por exemplo, lá no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra princípio ali, que em grego é logos, né? Que significa o verbo em português, né? Então Deus estava falando com Jesus, o Espírito Santo estava presente também, mas os anjos também estavam. Então, muitas vezes parece assim, Deus tinha mais autoridade naquele momento do que Jesus. Por quê? Porque ele, a todo tempo ele está falando, haja luz, sempre é Deus falando, ou era os 3 falando através de um só. Então, fica alguma coisa meio complicado. E quando Jesus estava na terra também, em alguns momentos dava a entender que o Pai estava acima. Quando ele ensina, quando orares, fala com o teu Pai que está em secreto, ou na própria oração do Pai Nosso que estás no céu. Então, em momento algum, Jesus fala para orar em nome dele. Claro que eu estou falando isso descontextualizando, né? Não estou falando exatamente do contexto que estava a situação ali, mas muitas vezes parece que tem uma certa autoridade, uma certa diferenciação entre as 3 pessoas da Trindade, que Deus está, né? Então a Bíblia ela não é tão fácil da gente compreender nessa parte, né? Eu creio que os 3, né, agem através de um só, um pensamento só, né? Mas eu gostaria que o pastor, se tiver um tempinho ainda, fazer um apanhado disso que eu falei, né? Então, chegou-se à compreensão de algumas coisas nós não conseguimos dar resposta, porque não existe ciência humana que consiga compreender, né, que consiga realmente chegar a tal profundidade de pensamento. Então, os teólogos, eles se juntaram em vários concílios, e nesses concílios eles criaram
uma forma de argumentar isso, uma forma de tentar responder isso. Como que essa ação de Deus ela é diferenciada entre as pessoas. E aí, então, criou-se esse conceito que nós chamamos de economia da Trindade. Ou seja, a ação, ela é a ação de Deus. Ponto. Ponto final. Não tem mais o que falar além disso. A ação, ela sempre é a ação de Deus. O que diferencia é que, porque Deus é triuno, ou seja, ainda que seja um Deus que subexiste em três pessoas, cada uma das partes da Trindade, que é uma só, ou seja, ela tem partes, mas ela não tem partes, que são os conceitos incompreensíveis de como isso funciona, né? Isso nós não conseguimos compreender. Mas a ação de Deus nós conseguimos perceber e ver ela, né, e explicar ela em três partes. Ou seja, Deus Pai é Criador, o Filho é o Salvador, o Espírito é o Redentor. Mas ainda que o Espírito seja o Consolador, e Deus Filho não seja, e Deus Pai não é, a ação, ela é dos três. E é justamente por isso que nós nos confundimos, né? Por isso que é difícil. Porque como, sempre vai vir o como na nossa cabeça, sempre vem o como. Tá, mas como que é isso? E é aí que nós não conseguimos dar resposta, a gente consegue ver, né? Nós conseguimos perceber. É a mesma coisa que a gente disser assim, o oxigênio ele não existe. Por quê? Porque eu não consigo ver, mas ele está aqui, eu sinto ele. Com Deus é a mesma coisa, eu consigo perceber o que Ele faz, como Ele faz, eu consigo perceber o que Ele está fazendo, né? Eu consigo perceber essa ação, eu consigo perceber no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí quando chega, tá, mas como? Aí não dá. Só que o nosso coração ele é sempre tendencioso para entender o como, e não para vivenciar aquilo que Deus revela. Porque esse como é o que nós não conseguimos chegar. A gente nunca vai conseguir chegar no como. Como que isso funciona? Não tem como saber. O que a gente tem como saber e explicar é aquilo que Ele faz. Né? Aquilo que Ele faz eu consigo. Eu consigo explicar como Deus é Criador. Como Ele fez o universo, como que Ele criou as estrelas, que elas funcionam num processo de fusão nuclear, que faz isso e gera por causa das leis X, Y, Z da gravidade, não sei o que e tal. Tudo isso a gente consegue explicar, mas a gente não consegue chegar neste como que Deus consegue ser um, mas subexistir em três, e ainda assim fazer coisas diferentes, né, distintas das três pessoas, mas ainda assim sendo a ação de um só. Essa parte a gente não consegue compreender. A gente só consegue dizer isso, eu consigo te falar o conceito. Todos os teólogos eles vão exatamente nesse ponto. Olha, eu vou te dizer o conceito é esse. Agora, tudo que vai além disso, daí começa a complicar mais. E se você vai além disso, para tentar explicar o como, né, como que funciona essas coisas, aí você começa a ter os processos de proporcionalidade. Né, e começa a ferir a Trindade e as três pessoas, e aí começa a complicar, porque a gente não consegue, a nossa ciência humana, ela não consegue chegar num nível de compreensão e de profundidade tão alto. Hoje em dia, eu vou abusar um pouquinho dos irmãos, hoje em dia existe um conceito dentro da física, chamado de sobreposição quântica. Em termos bem simples, o que é isso? Chegou-se a uma descoberta que, ao olharmos para os átomos, apenas para os átomos, isso só acontece no movimento subatômico, quando nós olhamos para os átomos, é possível compreender, ou seja, visualizar, que dentro desse microcosmo, vamos dizer assim, existe um conceito onde duas coisas podem ser uma só. Então, vou dar um exemplo, né, em termos de número. Pense aí o número 0 e pense aí o número 1. Você tem o número 0 e o número 1. Cada um deles é uma coisa.
mas chegou-se à compreensão de que existe uma lei da física que a gente só consegue ver, mas não consegue explicar ainda como que funciona, não sei se um dia vai conseguir. Eles só conseguem ver, os cientistas só conseguem ver isso. E a partir do momento que eles veem isso, eles conseguiram compreender, olha, peraí, mas isso daqui ao mesmo tempo, é aquela outra coisa mesmo, ou seja, o 0 é 1, mas o 1 também é 0, ou seja, aquela coisa que eu falei, né, que os aspectos da assinatura de Deus estão na natureza, você consegue ver isso, mas eles não conseguem explicar, você só consegue ver. Como que o número 0 também é o número 1 e o número 1 é também o número 0? Como que duas coisas podem ser uma só ao mesmo tempo, né? Ou podem ser a mesma coisa ao mesmo tempo? Não tem compreensão, não tem explicação. Mas no universo subatômico os cientistas conseguem ver isso, mas não conseguem explicar. Olha que coisa fantástica, né? É a mesma coisa com Deus, só que de maneira ainda mais profunda. Você consegue vislumbrar, nós conseguimos nos relacionar com isso, mas quando chega no como, nós travamos. E nós precisamos travar, essa é a questão. Quando chega no como, aí é hora de travar, porque é o que Deus não revelou. Então nós precisamos ficar com aquilo que Deus revelou na sua palavra. O que Ele não revelou, a gente precisa simplesmente nos colocarmos no nosso lugar, né? O irmão, por exemplo, falou que ele tem 30 anos de igreja. Eu tenho 15, 16, 17. 17, bem menos. Eu sou um adolescente de igreja. Então, eu mesmo, quando chega no como, eu preciso ter humildade de olhar para mim mesmo e falar, eu preciso parar aqui. Aqui, eu vou até aqui a gente para. Ah, mas eu queria discutir mais, eu queria saber mais. Não precisa. Não precisa. Às vezes é até legal dentro do seminário, né, você ter algumas discussões mais aprofundadas e tal, mas quando chega no como, a gente para. É preciso ter humildade para ficar apenas com a revelação daquilo que Deus nos deu. Tá? Então eu sei como as coisas funcionam, eu consigo perceber, eu consigo visualizar, eu consigo me relacionar com elas, mas quando a gente não consegue dar resposta de como, então esse é o nosso limite. É aí que chegou o nosso limite. E não é o nosso limite, é o limite da revelação que Deus nos deu. Tá? Aí, lógico, a gente precisa também ter a compreensão e a humildade, né, de nós olharmos para nós mesmos e entendermos até onde a gente chegou. Será que a gente já chegou no como? Será que a gente ainda está na superficialidade? Será que os nossos conceitos, eles são os conceitos verdadeiros? Será que a gente se deixou já solidificar os conceitos e não queremos aprender mais nada? Ou a gente ouve as coisas e simplesmente já descarta, né? Não, isso aqui eu não quero saber. Isso aqui é difícil demais, não, isso aqui deixa para lá. Vou ficar só na superficialidade mesmo. Então são coisas que a gente precisa ter ciência de compreender quem nós somos e o quanto nós precisamos ainda nos aprofundar em Deus, ou se nós estamos solidificados já num conhecimento ali que não vai mudar, não vai para frente nem para trás, não quer mais saber de nada. A gente acha que aquilo ali é o certo, né? E ponto, acabou. Não vamos olhar para os outros lados, não vamos fazer paralelismo, né? A comparação de uma teologia ou de outra para ver qual é qual se identifica mais com a palavra. Então todas essas coisas precisam passar pelo nosso crivo, né? Precisam passar pelo nosso coração para podermos compreender onde nós estamos, até onde a gente precisa chegar, até onde a gente precisa ir, se a gente precisa ir mais além ou não. Tá? Algo mais? Não, pode seguir. Então, senhora coordenadora e assistente, secretária, vou pedir para você orar mesmo, para a gente encerrar a aula de hoje. Você pode? Posso. Então, por gentileza. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, por este domingo que o Senhor nos deu para vir até a Tua casa, Deus, aprender mais da Tua palavra. E nós te agradecemos pela vida do nosso Rev Patrick, que tem se disponibilizado, Deus, a servir a Ti, Pai, por meio do ensino da Tua palavra, Pai, e que tem trazido reflexões e ensinamentos tão proveitosos para nós na caminhada cristã, Pai. Esteja, Senhor, nos dando sabedoria, discernimento, Pai, para que a gente não apenas
escute e vá embora, mas que a gente absorva da tua palavra e pratique todo esse amor, toda essa fé e essa prática da vida cristã, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso domingo, leva-nos em segurança aos nossos lares, abençoa as nossas famílias e que à noite o Senhor também nos traga novamente para a tua casa, para nós celebrarmos Deus com os nossos irmãos e que o Senhor nos abençoe, Pai. Obrigado por tudo, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia em nossas vidas. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, até a noite, então, se assim Deus nos permitir, hoje, celebrando a ceia do Senhor. Tá bom? Deus nos abençoe.